Olá pessoal, tudo bom? Então, para continuar nossa aprendizagem sobre polinômios, hoje a gente vai ver a adição e subtração de polinômios. Então, as duas primeiras operações com eles. Vamos lá então. Vamos iniciar também com um exemplo, então, novamente, qual é o perímetro da figura abaixo? De novo, um triângulo e os três lados. Esse lado mede x mais 1, esse 2x mais 3 e esse 2x mais 2. Então, o que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então vamos somar todos os lados desse triângulo. O primeiro lado é x mais 1, vou colocar aqui entre parênteses o primeiro lado. Vou fazer mais o segundo lado, então mais 2x mais 3. E mais o terceiro lado, mais 2x mais 2. Óbvio que a ordem aqui poderia ser diferente dos parênteses, né? Isso não interfere em nada. Então como que eu faço uma soma de polinômios? É bem simples. O que acontece quando tem uma soma? Ó, cada parênteses é um polinômio. O que acontece quando tem uma soma antes de um polinômio? O sinal dele continua o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses polinômios exatamente como eles estão. X mais 1, aqui é mais 2x mais 3 e aqui é mais 2x mais 2. Ok? Agora, é basicamente aquilo que nós vimos na aula passada. Reduzir a termos semelhantes, juntar os termos semelhantes. Então, vamos ver quais são os termos semelhantes. Ó. O x eu posso somar com 2x e com o 2x. Então, 1x mais 2x dá 3x. Mais 2x, 5x. Agora os números. O 1 mais o 3 dá 4. 4 mais 2, 6. Então, o perímetro é 5x mais 6. Por que eu não posso somar mais? Porque esses termos não são semelhantes. Então, termina aqui. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, aqui eu só coloquei a definição. Para somarmos polinômios, devemos agrupar os termos semelhantes e fazer a soma algébrica deles. Vamos lá. Qual é o perímetro do retângulo abaixo? Então, aqui está o retângulo. Perímetro, soma de todos os lados. Então, vamos lá. O primeiro lado, 2x mais 1. E o outro lado, 5x ao quadrado mais 2. Ok, mas é só isso? Não. Um retângulo, vamos lembrar o que? Ele tem dois lados iguais, né? Então, se esse lado é 2x menos 1, esse lado também é 2x menos 1. Se aqui em cima é 5x ao quadrado mais 2, aqui embaixo também é. Então, eu vou colocar mais um 2x mais 1, que é esse lado direito, e mais um 5x ao quadrado mais 2, que é aqui embaixo. Como são todas adições antes dos polinômios, ou seja, um mais antes dos parênteses, eu só vou copiar os sinais iguais. Então, aqui vai ficar 2x menos 1, aqui vai ficar mais 5x ao quadrado mais 2, aqui mais 2x menos 1, e aqui mais 5 ao quadrado, mais 5x ao quadrado menos 2. Agora, vamos ver os termos semelhantes. Né? Então, o que eu tenho semelhante? Ó? O 5x ao quadrado, o verdezinho, é semelhante ao outro 5x ao quadrado. Então, vamos lá. 5 mais 5, 10x ao quadrado. Agora, vamos ver os azuis aqui. 2x é semelhante com 2x. Então, 2 mais 2, 4x. E os números? Menos 1 mais 2, fica 1 positivo. 1 positivo menos 1 dá 0. 0 mais 2 dá 2. Então, o meu perímetro é 10x ao quadrado mais 4x mais 2. Ok? Então, adição de polinômios. Simplesmente copia exatamente o que está dentro do parênteses, né? O polinômio dentro do parênteses igual e junto termos semelhantes. Ok? Agora vamos para a subtração. Então, sempre que eu tenho uma subtração de polinômios, ou seja, quando tiver um menos antes do parênteses, o que eu tenho que fazer? O menos antes do parênteses, se você lembrar lá do sétimo ano, dizia o quê? Que ele inverte os sinais de todos os termos daquele parênteses, no caso, então, daquele polinômio. Então, o que a gente vai fazer quando tiver uma subtração? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho esse menos. Eu vou inverter o sinal de cada um desses termos aqui. Então, vamos lá. O primeiro polinômio, eu não tenho nenhum sinal na frente desse polinômio aqui. Então, eu só vou copiar igual. Certo? O segundo polinômio eu tenho uma subtração, então eu vou inverter o sinal. Então aqui vai ficar mais x ao quadrado, eu inverti. Aqui vai ficar menos y e aqui vai ficar mais 3.
Depois que eu fiz isso, é só eu ver os termos semelhantes e juntar. Só isso. Vamos lá então. 3x ao quadrado com mais x ao quadrado. Então, 3 mais 1, porque se não tem nenhum coeficiente é 1. 3 mais 1, 4x ao quadrado. Agora aqui, menos 2y menos y. Então, é menos 2 menos 1, porque não tem nada aqui. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, menos 3y. E os números, 5 mais 3, 8. Essa é a minha resposta dessa subtração de polinômios, certo? Então, a única diferença na subtração é, quando eu tenho um menos, uma subtração, antes de um polinômio, eu troco, inverto o sinal de todos os termos desse polinômio, ok? Vou fazer mais alguns exemplos, então. Vamos lá, eu tenho 3 polinômios aqui. Então, o primeiro, vamos olhar, tem algum sinal na frente de menos? Não, então eu só copio. O segundo, tem um sinal de mais, então se é um sinal de mais, eu só copio. Ó, copio mais 2x3, mais 3x ao quadrado. Agora eu tenho uma subtração, eu tenho menos, então eu vou inverter o sinal. Esse 5x ao quadrado não tem nenhum sinal na frente dele, aqui só tem um parênteses, ou seja, ele é positivo, então ele vai ficar negativo. E o menos 7 vai ficar mais 7, certo? Então vamos ver os termos semelhantes. Vamos juntar aqui os azuis, aqui os x ao cubo. Então, menos 1 com mais 2 vai ficar 1 positivo. Então, menos 1 mais 2 fica 1 positivo. 1 mais 7 vai ficar 8. Então, 8x ao cubo. Né? Resolvo os coeficientes e copio a parte literal. Então, agora os x ao quadrado. Então, vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 menos 5, 0. Se deu 0, tu não precisas colocar. Ou seja, a tua única resposta para essas operações com esses polinômios é 8x ao cubo. Só isso. Certo? Vamos fazer, então, um outro exemplo. Esse primeiro polinômio eu já iniciei com uma subtração na frente dele, com um sinal de menos, ou seja, eu vou inverter o sinal de cada termo. Então vai ficar mais x ao cubo, vai ficar menos 10a e vai ficar mais 2b. O próximo polinômio também tem uma subtração, um menos na frente, então vou inverter o sinal. Esse 5a ele é positivo, ele não tem nenhum sinal, então vai ficar menos 5a e o menos b vai ficar mais b. Vamos ver os termos semelhantes. Percebe-se que x ao cubo, o único que eu tenho é esse primeiro termo aqui da frente, então eu só vou copiar ele. Vamos lá, menos 10a com menos 5a. Menos 10 com menos 5 dá menos 15a. Mais 2b mais b, então aqui tem 1, né? Então 2 mais 1, 3b. Ok? Certo? Então, termino porque não tem mais termos semelhantes. E o último exemplo, o primeiro termo eu não tenho nenhum sinal de menos na frente, uma subtração, então só vou copiar. Exatamente igual, né? O segundo termo eu também não tenho uma subtração, tenho um mais, então só vou copiar igual. Já o terceiro polinômio eu tenho uma subtração, então esse menos vai fazer com que eu inverta o sinal. Então esse menos 1,1 vai ficar mais 1,1. Vamos ver os termos semelhantes. Então vamos lá. Vamos fazer o AB primeiro. Então. 2,5 mais 3 vai ficar 5,5. 5,5 mais 1,1 vai ficar 6,6. Então 6,6 AB. O x menos x, então é 1 menos 1, 0. Então o x não precisa colocar. Vamos ver o b, menos 0,1b mais 1,2b. Então é menos 0,1 mais 1,2. Como eu também posso fazer a conta 1,2 menos 0,1, que vai dar 1,1 positivo. E coloco o b do lado. Ou seja, essa é a minha resposta final. Espero que tenham entendido. Assistam o vídeo mais de uma vez. Quando forem fazer as atividades também, olhem ele novamente. Bons estudos e boa semana.